Boa tarde. Por esses dias, o programa Sociedade Aberta está a lançar um olhar no ano letivo. O nosso tema continua a ser o ano escolar. Por isso, hoje vamos aqui olhar para o apoio ao estudo. Nós convidamos para estar aqui conosco Cátia Araújo Leite. Ela é coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores, e também está conosco Stefania Horta. Ela é cientista social e coordenadora da Academia Crescer. Boa tarde às duas. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada eu. E lembramos também que você pode participar deste programa, pode inscrever a partir de agora. É só ligar para 594 9714. 594 9714. Inscreva agora, pode participar, dê a sua opinião sobre este tema, apoio ao estudo. Por exemplo, eu vou lançar uma questão para si que está em casa e, se quiser, pode responder a esta pergunta ligando para cá dentro de instantes. Acha que o apoio ao estudo pode tornar uma criança ou um adolescente dependente? Não vai conseguir estudar sozinho quando crescer? Fica essa questão para si, é só ligar para cá. Também este programa é transmitido através das redes sociais, no Facebook da RTC e na TCV Internacional. Ao longo deste programa vamos ainda ter depoimentos que foram previamente gravados de alguns monitores de um centro, ou seja, de uma academia de estudos, e também temos alguns adolescentes alunos. Cátia Araújo Leite, eu gostaria de começar por si primeiro para nos dizer o que é isso de apoio ao estudo. Porque quando nós aqui afirmamos apoio ao estudo neste momento, algumas pessoas mais velhas poderão estar a dizer não, apoio ao estudo é só explicação. O que é isso de apoio ao estudo? Pois é, há uma grande confusão entre o apoio ao estudo e a explicação. Ou seja, a explicação, na maioria das vezes, acontece somente perante aquela disciplina que o aluno tem dificuldade, tira as dúvidas, depois vai para casa. É um período curto. E já o apoio ao estudo é muito mais abrangente, ou seja, exige uma certa metodologia de ensino, aprendizagem para o aluno. Os professores ensinam os alunos a forma mais fácil, mais correta e mais assertiva de estudar. Por exemplo, forma de fazer um bom resumo para fazer um trabalho, forma de pesquisar para fazer um trabalho, pode ser individual ou grupo, que muitas vezes os alunos vão na internet e tiram tudo e mais alguma coisa, colocam no trabalho. Forma de estudar com tópicos, com aspectos mais importantes da matéria. Fazem também exercícios que ajudam na prática de disciplinas, por exemplo, como a matemática, a físico-química. Trabalha-se os temas de uma forma mais abrangente do que... Pistas que vamos ver ao longo deste programa, com certeza. Cátia Araújo, deixe-me agora ouvir a Stefania Horta sobre os objetivos do apoio ao estudo. Como a Cátia já tinha dito há bocado, que apoio ao estudo é muito mais que explicação, é? Porque a ideia de explicação é uma criança vai num determinado lugar, tem uma disciplina que quer estudar e o professor está lá, tira as dúvidas, ajuda essa criança em relação a essa disciplina. Mas o apoio ao estudo é muito mais abrangente do que uma simples explicação. A criança vai a determinados lugares para fazer o apoio ao estudo, tem um plano que tem de seguir e que nós na Academia seguimos o plano do Ministério da Educação, onde tem um horário, é tudo planificado, onde começamos a fazer pesquisas, projetos, a mostrar à criança que estudar não é somente ler ou chegar e tirar as dúvidas e já está. Estudar é muito mais, né? Ensinar a criança que tem de ganhar asas e começar a pensar fora da caixa. Né? É isso que é o apoio ao estudo. E tem algum método que vocês utilizam diferente para... Por exemplo, às vezes as crianças têm algum problema numa determinada matéria ou numa disciplina, e às vezes é a forma que o professor explica. Exatamente. Vocês têm algum método especial para ensinar, para que a criança e o adolescente possa aprender aquele conteúdo? Sim. Agora estamos a investir principalmente em professores
recém-licenciados que fizeram educação especial, porque aprendem várias formas de lidar com crianças, cada um de forma individual. Porque a maneira como a criança A consegue assimilar uma determinada matéria não é igual a outra criança. Às vezes estamos a explicar em português, mas temos a necessidade de voltar para o crioulo, de dar coisas do dia a dia para que essa criança consiga juntar um mais um. Porque às vezes os livros, as pessoas que fazem os livros têm uma linguagem diferente. E às vezes essas crianças não conseguem assimilar. Às vezes é só trocar uma palavra por outra e as crianças, acende aquela luz. Então tem de ser pessoas formadas nesta área para poder conseguir entender as individualidades de cada criança e assim traçar um plano para cada um individualizado. Kátia Araújo, também gostaria de ouvir sobre essa questão, se é um método especial e se vocês também utilizam um método para que a criança, o adolescente, possa entender a matéria. Exato, nós também utilizamos. E o que é que nós fazemos ali no Centro Educativo Crescer com Valores? Nós analisamos cada lacuna de cada criança. Fazemos uma lista de todas as dificuldades dos alunos. E há alunos que é preciso atender de forma individual. Aí há alunos que é preciso trabalhar em grupo, mas em grupos pequenos. E há alunos que pode-se trabalhar numa turma de 10, 12 alunos, porque cada criança tem o seu nível de aprendizagem. E outra coisa também que ajuda muito, principalmente na questão dos alunos do básico, é a metodologia de ensino. Trabalhamos muito aquela questão de materiais didáticos. Isso é fundamental no básico. Trabalhar materiais didáticos como? Por exemplo, a tabuada. Nós não ensinamos a tabuada através daquela tabuada impressa em papel. Nós utilizamos materiais didáticos, tampinhas. Daquela que aprendemos lá atrás, que era a casa de 2, 4, 6. E ajuda. Usamos, por exemplo, tampas de garrafa, papéis com números, feijões, milhos, coisas básicas que ajudam os alunos a entender, por exemplo, a trabalhar cores. A trabalhar cores, utilizamos papéis de várias cores, tampas de garrafa e outros materiais didáticos que são feitos hoje em dia. As formas, triângulo, retângulo, tudo. Trabalhamos também com materiais didáticos. Disse, por exemplo, que utilizam, por exemplo, professores já formados que têm o domínio da educação especial. Sim. Nós sabemos que temos crianças que têm alguma dificuldade na aprendizagem, e quando é essa dificuldade, não estou a dizer deficiência física, sim, mas mesmo a deficiência da aprendizagem. Cognitiva. Como é que vocês trabalham? Se tem esses casos, como é que fazem isso? Temos alguns casos e nós trabalhamos de forma, muitas vezes, individual. Porque o aluno com problemas de aprendizagem não é ensinado numa turma com todos os alunos. Precisa de mais tempo para absorver o conteúdo. Precisa de uma linguagem diferenciada. Porque muitas vezes podemos explicar a um aluno, explicar a turma com uma linguagem e o aluno que tem problema de aprendizagem não conseguir absorver aquilo. Então, há que trabalhar esse aluno de forma diferente, não isolando o aluno. Dentro da sala, ou também podemos fazer grupos de 2, 3, 4 alunos e trabalhar esses conteúdos. Por quê? Porque esse aluno precisa, primeiramente, sentir confiante, precisa sentir seguro e precisa sentir que o professor está lá para ele e não tem a pressa de terminar a matéria. E o apoio ao estudo é fundamental. Por quê? Porque nós não trabalhamos com tempo, mas sim com a necessidade do aluno, que é fundamental. E cada aluno, conforme for o tipo de lacuna ou dificuldade de aprendizagem, será atendido dentro desse contexto. E nós, no centro educativo, nós temos todos os professores formados, cada um na sua área, e cada um dá a sua assistência conforme a necessidade. E trabalhamos também o problema da aprendizagem à parte. Muitas vezes, no final de semana, no sábado, damos aquele reforço, de forma que o aluno ganhe mais tempo, tenha mais possibilidade de repetir a mesma matéria até entender, até conseguir saber aquilo.
principalmente na leitura. Na preparação dos testes, também há um método especial para ajudar a criança e adolescente, porque eu sei que tanto a academia como o centro educativo têm crianças e adolescentes ali. Sim. Ou seja, alunos desde o primeiro... Desde o primeiro, no nosso caso, até o 12º. Até o 12º. No nosso caso, temos alunos do primeiro ano até o 10º ano. Uhum. Vocês ajudam? Há um método especial também para ajudar a preparar os testes e o estudo acompanhado? Sim, mais ou menos 2 semanas antes de começarem os testes, já sabemos as matérias que vêm para os testes e começamos a elaborar os testes. Elaboramos os testes de acordo com a especificidade de cada criança. Por exemplo, há crianças que dominam a oralidade, mas já na escrita não conseguem. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer aquele teste oral para aquela criança. Porque já sabemos que ela não consegue escrever. Não consegue escrever no sentido que na hora da escrita trava. Fica ansioso, fica nervoso. Então, tentamos travar aquela ansiedade da melhor forma possível. Então, fazemos oral. Qual é o problema dele fazer um teste oral? É? Qual é o problema daquela criança que não consegue estudar várias matérias seguidas? Começamos pouco e pouco a introduzir aquelas coisinhas, a ver se ele conseguiu, a dar exemplos para ver se realmente ele consegue. Mas depois não pode ter problemas na escola quando tem que fazer um teste escrito? Isso é uma coisa que também devia ser introduzida nas escolas. Né? Que acredito que mais daqui a uns anos vai ser possível. Porque já nas escolas já estão a fazer testes adaptados a cada criança. Tem aquelas crianças que são sinalizadas e, de acordo com cada criança, fazem um teste específico para ela. Então, acredito que mais uns anos vai ser possível também uma criança que não consegue escrever, que não domina a escrita, fazer um teste oral. Né? Porque é a base da inclusão. Estamos a começar a incluir as crianças de acordo com as suas necessidades. E também faz parte da inclusão uma pessoa que não consegue escrever, fazer oral. Com certeza. Também, eu gostaria que a Cátia também falasse um bocadinho sobre essa questão da preparação para testes, o estudo acompanhado, que afinal nós falamos só do teste, mas podemos voltar ao estudo acompanhado já. Pode estar à vontade. É assim, nós também fazemos a preparação para os testes, mas nós no centro não fazemos a preparação oral somente, nós fazemos as duas, aplicamos teste escrito. Agora, o que é que nós fazemos? Para as crianças que têm muita dificuldade para escrever, nós damos o tempo dessa criança, que é o que não acontece nas escolas públicas. Nas escolas públicas tem um horário de início do teste e tem um término. E, de acordo com aquilo que eu conheço, não há, por exemplo, se uma criança tem problema de aprendizagem, não há mais meia hora, não há mais 15 minutos. Pode-se fazer no outro dia com um professor, mas não dão mais tempo. Nós, o que é que nós fazemos? Fazemos a preparação por escrito. Por quê? Porque uma criança que tem problema em escrita, se nós trabalharmos somente a oralidade, chega na escola, tem um problema do bloqueio, porque sabe mentalmente, mas não consegue colocar no papel. E isso complica-se para a criança. E nós sabemos que muitas vezes, aliás, o que deveria acontecer nas escolas é a introdução dos testes orais, mas não acontece. No básico, nem no secundário não acontece. Já na universidade, já está colocado em prática. Mas ainda no básico e no secundário não. Por isso as equipas de apoio, ou seja, a antiga sala de recursos, que agora é a equipa multidisciplinar de apoio à educação especial, tem de estar atento a essas situações. Tem que fazer as alterações. Porque há crianças que não estão sinalizadas também, sim, né? Tem muitos. Problema na Tem muitos. aprendizagem. Eu tenho casos no centro que a criança está sinalizada, mas faz o teste igual aos outros. Eu tenho, ali no centro. Ou seja, essa criança vai ter sempre dificuldades nas provas. E essa criança que eu tenho, oralmente, ele sabe, mas na escrita ele não sabe. Então, desde o ano passado, estamos a trabalhar com ele e a parte da escrita. Do acompanhamento do estudo. Como é que é feito o acompanhamento do estudo? O acompanhamento do estudo, na maioria das vezes, é individual. É individual para que a criança consiga entender a matéria, para que a criança consiga fazer o seu trabalho. Por exemplo, uma criança que tem problema de aprendizagem, que tem o mesmo trabalho de casa que os outros,
não consegue resolver o trabalho de casa no mesmo tempo. Então, ele precisa de mais tempo. E ele precisa mais do professor do que os outros. Porque enquanto que o professor explica para a turma geral, os alunos vão fazendo. Ele precisa, muitas vezes, do professor sentar ao lado dele ou dela para ensinar, para mostrar. E, às vezes, como ela tinha mencionado, podemos mudar uma linguagem, porque há coisas que a criança não entende. E nós sabemos que nos livros vem muita palavra que as crianças não entendem. De acordo com cada idade, assim vamos ter aquela dificuldade. Vamos ouvir a Stephanie sobre o acompanhamento do estudo também. Na academia fazemos o estudo, temos várias formas que damos esse acompanhamento. Primeiro temos a divisão dos horários, onde que a criança tem de fazer os TPCs em primeiro lugar. Depois, de acordo com a apresentação das dúvidas dessa criança na realização das tarefas, aí o professor ou o monitor que estiver presente vai ajudá-lo para ver se ele realmente conseguiu e tirar as dúvidas. Depois fazemos o estudo também num todo, onde tem aquela parte onde vamos ler a matéria, vamos falar sobre aquela matéria, porque não é só escrever, vamos falar um bocadinho dessa matéria e ver como é que estão, o que é que sabem sobre esse assunto, como é que estão a dominar esse assunto. De acordo agora, depois vamos fazer um questionário escrito para ver se estão realmente, se conseguem pôr por escrito o que aprenderam sobre aquela matéria. E assim vamos agora trabalhar a individualidade daquela criança, porque o professor, na hora que estiver a corrigir, sabe quem é que teve dificuldade ou não. E aí vai chamar aquela criança, ou vai juntar aquela criança e começa a tirar aquelas dúvidas, explicar porque que ela não conseguiu e entender o porquê. Quando eu falei da oralidade, eu mencionei também que fazemos por escrito. Sim, só estava a falar de algumas diferentes formas de fazer testes. E de acordo com o resultado, vamos saber como trabalhar cada criança, vamos saber se aquela criança precisa de acompanhamento de um psicólogo, se precisa de horas extras, se precisa da academia trabalhar junto com os pais, porque é fundamental saber o que se passa lá em casa também, porque às vezes aquela criança traz uma coisa que vem de casa. E aquele probleminha pode ser uma coisa pequenina, às vezes incomoda aquela criança e não deixa ela assimilar aquela matéria. Então temos de saber as emoções de cada um para poder trabalhar também o outro lado. Temos também aqui a participação de alguns estudantes. Lembrando em casa que você pode ligar para cá, é só para 594 9714. 594 9714. Liga agora, se quiser, pode responder a esta questão que lançamos logo no início do programa. Acredita que um estudante que tem apoio ao estudo vai continuar dependente pelo resto da vida para estudar só com acompanhamento ou vai poder estar solto? E também pode falar sobre a importância do apoio ao estudo. Vamos agora acompanhar alguns estudantes que opinam sobre o apoio ao estudo. É importante a gente aprender. E o que é que você está a fazer ali normalmente? Nós estudamos, não temos dúvida. Se não temos tecnologia, nós temos melhor nota. E com isso, teve estudado, você tem conseguido ter boas notas? As mesmas notas estão. E o que você aconselha que pais encarregados de educação devem postar na colocar esses FITs nos espaços de apoio ao estudo? Sim. De quê? Sim, aprender mais aquela coisa, aprender mais aquela matéria. É importante para você só estar num centro de apoio ao estudo? Sim. Mas de quê? A gente aprende de coisa nova, a gente traz dúvidas assim na matéria que não tem dificuldade. E é isso. Você sente que o nível escolar a melhorar desde que você no centro? Realmente a gente traz as notas direitas, assim. E se você tivesse esse apoio ali de centro, você acha que as boas notas seria diferente, seria mais baixo? Está a ser mais baixo. Mais ou menos negativo, assim, se não está a estudar missão. Mas quando tem assim, apoio de um professor, não está a treinar a nota direita. Então, você acha que estudar com apoio é sempre melhor opção? Sim, sim. Ele é importante porque não te aprende mais coisas, não te aprende a ter outros amigos, não te aumentar as notas na escola, não te convive com outras pessoas que nunca estava com você, não te brincar também. Tudo no respeito, não te respeitar o professor e assim.
E botochá que todo país também deve colocar que tem condições ou que tem como acompanhar seus filhos, ele é uma boa opção? Sim, ele é uma boa opção, porque se a mãe está para trabalho ou o pai está seja de noite, vou ficar na casa, vou só vou fazer o que vou fazer, se vou ter dúvida, vou ter quem que traz, então eu vou expor num lugar onde eu vou aprender, que é para ter alguém na vida disposto. Sociedade Aberta hoje aqui a continuar a olhar para o ano letivo. Este mês de setembro está a ser assim. Hoje estamos aqui a falar de apoio ao estudo. Cátia Araújo Leite, nós acompanhamos alguns estudantes de diferentes anos de escolaridade a dar a sua opinião sobre a importância de apoio ao estudo. Os adolescentes, porque esses são adolescentes, estão informados, ou seja, sabem exatamente o que é que estão ali a fazer, não estão ali à toa. Pois é, têm a consciência do que é que estão a fazer e por que é que estão ali. E isso é fundamental. Ou seja, o apoio ao estudo é importante para eles. Não é porque eles não sabem estudar sozinhos, mas sim precisam de uma orientação para poder eliminar certos fatores externos de distrações. Por exemplo, se eu deixar o meu filho, que é adolescente, em casa, ele não vai estudar igual se ele está no centro, sob a orientação de professores. Porque em casa tem a internet ilimitada, tem telemóvel, tem computador, tem televisão, então tem muitos fatores externos. Então é bom, é importante para o aluno ter um apoio e ser supervisionado. Por quê? Porque ele vai ter uma rotina, ele vai ter horários a cumprir. Então, eles sabem disso. E não é só isso. Um aluno disse assim, se o meu pai não tem lugar para me deixar. O apoio ao estudo não é só para quem não tem um lugar para colocar o filho. Alguns pais pensam assim. Alguns pais pensam assim e é errado. O apoio ao estudo é para acompanhar os alunos para que possam estudar de forma organizada, possam fazer os trabalhos de forma assertiva, possam tirar dúvidas, possam trocar ideias com os professores, possam aprender formas de estudar de forma com métodos bem definidos. E outra coisa que eu acabei de ouvir, que fiquei feliz, fazem amizades, conhecem colegas novas, conhecem professores diferentes. Então, não é somente aquela parte da aprendizagem, há a parte da aprendizagem, a parte da amizade, a parte da assertividade, porque quando vão ao apoio do estudo, tem um horário para cumprir. Por exemplo, lá no centro, eu exijo que todos os alunos entram às 8. Não tem aquela coisa de um entrar às 8h15, outro entra às 8h30, outro às 9. Por quê? Porque logo no primeiro horário vão fazer trabalhos de casa. Então, se um aluno chegar atrasado, vai atrasar depois. Então, há aquela consciencialização de que o apoio exige regras, normas, metodologias. Então, é fundamental que os pais mudem essa ideia de que é só um lugar para colocar as crianças, é só um lugar para tirar dúvidas. Não, é um lugar que complementa em vários aspectos, em várias vertentes. Stefania Horta também, gostaria de ver os seus comentários do que disse. Esses meninos e uma menina também. Sim, é tudo isso e mais alguma coisa, né? Porque o apoio ao estudo, para além de, pelo menos na academia, nós fazemos com que eles se sintam seguros lá dentro. Sintam que podem contar connosco e que é uma outra casa. Nós somos a outra família, que eles têm um porto seguro onde eles podem não só tirar as dúvidas, mas podem falar abertamente, podem dizer os seus anseios e onde vamos conseguir acompanhá-los diariamente. Como a Cátia disse, os pais têm de tirar essa mania que precisam de um lugar para deixar os filhos. Sim, precisam de um lugar para deixar os filhos. Não é só um lugar para deixar os filhos. Precisam de um lugar seguro, ainda por cima, onde, nesta conjuntura que estamos a viver desta pandemia, um lugar onde as crianças vão estar seguras, primeiramente, onde são tratadas como deve ser, onde vão estudar, onde tem pessoas responsáveis que vão estar ao lado daquelas crianças para fazer com que realmente elas conseguem atingir os seus objetivos, porque às vezes tem crianças que vão a determinados lugares para estudar e não estudam.
depois vêm as notas que não são grandes coisas e por vezes os professores ficam com aquela culpa, entre aspas, né? Mas sim, pessoas responsáveis que vão estar lá em cima. Sabem que têm de fazer as coisas para depois também terem outros espaços, que é de lazer, culinária, terem outras coisas para auxiliar essas crianças. Eu gostaria de saber, como em São Vicente nós temos, do meu conhecimento, nós temos 3 espaços, né, de ATLs, ou seja, espaço para ocupação das crianças e adolescentes. Temos academia, temos uma outra, temos também Crescer com Valores. Eu gostaria de saber, há espaços para receber as pessoas que estão a acompanhar-nos neste momento? Há espaços para receber quem quer colocar, por exemplo, na academia? Não. Neste momento? Neste momento, não. É um constrangimento que tenho passado nessas últimas semanas, porque tem pais que estão à espera há um ano. Alguém pode pensar que não é, mas tem pais que estão à espera de há um ano de uma vaga. Porque temos do 1º ao 12º, mas temos, por exemplo, só a turma do 1º ano. Mais ou menos, nessa pandemia agora temos mais ou menos 12 a 15 crianças de acordo com o espaço. Se é uma sala ampla, podemos colocar 15 crianças, mas também temos que pensar, o monitor vai conseguir acompanhar essas crianças? Porque senão vai ficar como na escola. Tem de conseguir acompanhar essas crianças. E o nosso constrangimento, infelizmente, é não conseguir dar... conseguir ter mais crianças. Sim, eu tive a oportunidade de ir visitar a academia, como também já visitei o centro. Sim. São 2 espaços que eu conheço. Vi na academia, as pessoas estão ali em cadeiras individuais também. Isso é um investimento também que tiveram que fazer. Exatamente, mas, por exemplo, tivemos lá inspeções e colocaram limpo e seguro. Não queremos que amanhã vão ter de tirar aquilo. Amanhã vai a delegacia de saúde, temos de ter tudo em ordem. E não só... eu tenho a minha família, tem os monitores que têm pais já idosos, então temos também de primar pela nossa segurança também. E sabemos que ainda os adolescentes não estão vacinados, mas as pessoas estão a esquecer que ainda estamos no meio de uma pandemia. E querem a todo custo que eu aceite aquela criança, mas só que já não há vaga. Há determinados, porque no primeiro ano... Temos 12 turmas de manhã e 12 turmas de tarde. Em média, 12 alunos, 15? 12, 15, tem turmas que têm 17 alunos, porque as salas são amplas e estão em cadeiras individualizadas. Mas é uma logística também um bocadinho complicada, porque temos os intervalos, já temos um espaço ao ar livre mais agradável, onde as crianças podem estar um bocadinho, porque elas precisam estar. Que é no terraço? Sim, que é no terraço. E porque quando vão para o intervalo tem que ter aquela coisa de desinfetar as salas, desinfetar as mesas, ver os sítios onde, como a maçaneta das portas, tem de ser constante desinfecção. Então é uma logística também um bocadinho complicada e não podemos estar a encher o espaço de muitas crianças. Mas só que é uma pena, né? Porque queríamos também dar a outras pessoas oportunidades do nosso trabalho e que tem sido, graças a Deus, tem sido um trabalho que é reconhecido. Temos visto várias famílias que estão connosco, já vamos fazer 6 anos, dia 5 de outubro, e pronto, é isso. Pronto, no caso é o mais antigo, né? Centro Educativo Crescer com Valores, e nós ainda somos bebê, ainda estamos no início, vamos fazer 2 anos no mês de janeiro. Mas também temos tem muita procura. Tem muita procura. Há espaço ainda? Pode haver espaço se houver alguma desistência, porque eu tenho mais ou menos cerca de 18 alunos que vão entrar no mês de outubro, porque os pais estão de férias. Então, se houver desistência, pode haver vaga para os outros alunos. Estive lá, percebi que algumas salas há mais alunos, há salas com 15. Eu vi uma sala também com 2 salas, uma sala tinha 7 alunos e outra tinha só 8 alunos. Sim, por quê de pouca gente numa sala? Não, é exatamente por causa disso, por causa da pandemia. Então, conforme for o tamanho das salas, assim vamos colocar os alunos. Porque ainda não estamos livres da pandemia. Então, e constantemente tem fiscalização para ver isso? Exatamente, tem fiscalização. Sanitárias. Exatamente. E os pais também, né? Os pais, lá no centro, os pais têm a porta aberta para ir visitar quando quiserem. Dependendo do horário que os pais saem do trabalho, podem ir no horário do almoço, podem ir à tarde às 6, podem ir também no meio
e da manhã, podem ir visitar o centro. Agora, temos que tomar muito cuidado, porque ainda estamos nessa fase delicada da pandemia, então não podemos ainda colocar muitas crianças na sala. No que toca a cadeiras individuais, eu no centro ainda não tenho. O que é que eu fiz? Eu diminuí o número dos alunos, mediante o tamanho das salas, assim fiz as adaptações. E no que toca ao controle de higiene, limpeza e segurança, mantenho 100%. E tenho todo o cuidado. E falo sempre com os pais diariamente para saber como andam as coisas, quem anda a cuidar mais, quem anda a cuidar menos, para reforçar essa parte da higiene. E também fazendo campanha de sensibilização, porque não podemos descuidar. No que toca à procura, há muita procura. Só que, sim, eu acho, e eu faço um apelo lá em casa, para quem tem um projeto, um sonho de trabalhar com crianças, não é só para abrir um espaço. É preciso ter o dom, porque trabalhar com criança exige muita paciência, exige muita delicadeza. E contratar profissionais com qualidade. Exatamente. Precisamos de um vasto atributo que as crianças precisam. E também ter profissionais competentes, formados nas áreas. Não é só dizer, eu gosto de dar explicação, eu vou abrir um espaço. Não é isso. É porque exige uma dedicação 100% de quem está à frente. Eu, há bocado, estava a falar com a Stephanie no que toca a isso. O meu marido passa a vida a dizer, tu vives no centro e dormes em casa. Ou seja, eu preciso estar no centro, eu preciso supervisionar o trabalho em si, as crianças em si. Preciso estar por perto da equipe, dos meus colegas. Há que haver uma comunicação, há que haver Vamos trabalho. falar dos espaços daqui a pouco, porque agora também temos alguns monitores que nós ouvimos e queremos também ouvir esses monitores sobre a importância do apoio ao estudo. É muito importante colocar as crianças no centro de estudo, porque normalmente os pais trabalham, né? E não têm onde deixar as crianças. Então, para além de ser um lugar onde a criança fica em segurança, porque hoje em dia não podemos confiar em vizinhos para deixar as crianças em vizinhos, essas coisas, então temos de deixar aqui. Aqui não, outro lugar, por exemplo, temos mais lugares onde podemos deixar, né? Então, é muito bom, elas estudam, preparam-se para os testes, têm convivência com outros colegas, aprendem mais coisas, né? O que é muito bom. A socialização também das crianças é importante e tudo isso temos aqui. Apoiamos no estudo, eles brincam, convivem com outras pessoas, com crianças também. E então, acho que é isso. E com a pandemia, os cuidados são sempre mais redobrados, não é? Claro, os cuidados são sempre mais redobrados. Eles têm que higienizar as mãos, né? Têm que estar sempre com máscaras. Temos o afastamento também dentro da sala. No pátio, nem por isso, né? Porque eles estão aqui ao ar livre, então eles têm esse contacto aqui no pátio quando estão a brincar. Mas quando descemos, eles sempre vão ter que higienizar as mãos. Aqui acompanhamos as nossas crianças no seu dia-a-dia, estudamos com elas, preparamos para os testes que têm durante o ano, damos o apoio na resolução dos trabalhos de casa. Temos atividades que fazemos também fora os exercícios, toda aquela parte digamos, extracurriculares. Temos aquela parte porque as crianças não podem ficar também só fechadas a estudar. Damos o apoio que precisamos dar, mas também temos aquela parte porque as crianças precisam divertir, passear, às vezes não é preciso ficar muito fechado na academia, na escola. Mas não é só estudo, como está a dizer, há outras atividades. Exatamente. Claro que o estudo é essencial, aqui fazemos estudos, temos exercícios que fazemos durante o dia para complementar o que dão na escola. Fazemos exercícios aqui. Se tiverem alguma dúvida, reforçamos aqui a explicação e assim fazemos o nosso apoio. Dou aulas aos alunos do 3º ao 6º ano. Geralmente acompanhamos os alunos de acordo com as matérias dadas na escola, não é?
verificamos as dificuldades que cada um tem, com TPCs, com matérias novas. Tentamos sempre, digamos, selecionar as matérias que têm mais dificuldades. Também temos atividades extras, não é? Extracurriculares, fazemos atividades de culinária, filmes, plásticas, de tudo um pouco aqui. Não vêm aqui somente estudar, fazem um pouco de práticas das outras atividades também para não sentirem-se muito estressados ou, digamos, um pouco apertados, assim. É a Sociedade Aberta hoje aqui a falar sobre apoio ao estudo. Ainda, se quiser, pode participar. É só ligar para 594 9714, 594 9714. O nosso telefone está disponível. É só dar a sua opinião sobre o apoio ao estudo. E também na nossa página no Facebook, faça como outras pessoas que estão a acompanhar este programa nas redes sociais e a fazer os seus comentários e a promoverem lá o seu debate sobre essa questão de apoio ao estudo. Portanto, Stephanie Horta, nós acompanhamos ali alguns monitores a dizer o que é que fazem, o seu trabalho. Naquele momento eu cortei. Eu gostaria de que nos explicasse isso. Por exemplo, nós ouvimos uma senhora ali, Maria de Melo, a dizer, pronto, ela dá aulas do 3º ao 6º. Como é que é isso? Ela ao falar não explicou muito bem, porque dá do 3º ano de manhã e também à tarde dá o 6º ano. Mas só que tem outros anos, já estamos abertos há 6 anos. Ela já teve outras experiências, porque ela é formada, é licenciada, então faço questão que cada ano, por exemplo, vamos dar mais formações para o que estava no 3º ano, já não vai dar o 3º ano, pode dar o 4º ano, para não apanhar os mesmos alunos, porque temos crianças que desde o nosso 1º ano estão na academia. Então, para não ser muito repetitivo. Já do 7º ao 12º já não há esse risco, porque tem 4 monitores, onde cada dia estão somente com um monitor, onde vão tirar todas as dúvidas. Então, por isso que ela diz do 1º ao 6º, porque nos outros anos ela já deu o 4º ano, agora está com o 3º e o 5º, mas ela já deu o 2º, já deu o 1º, de acordo com a área de cada monitor. Temos essa rotação nos anos, onde, para não cair numa, posso dizer assim, monotonia, senão também depois fica... Eu gosto que o monitor tenha sempre no início do ano letivo uma turma nova, como posso dizer, falta a palavra. Experiência. Exatamente, uma experiência diferente, novas coisas, novos alunos. Porque senão fica sempre, um pai coloca a criança no 1º ano, já vai até o 6º ano. São sempre as mesmas caras, porque não temos mais espaço para crianças. Então temos de ter essa rotação. De acordo com a área de cada monitor, conseguimos fazer com que sempre haja uma novidade para com que também ele se sinta motivado, se sinta inspirado de cada início do ano letivo. E o trabalho do monitor, Cátia Araújo Leite, é um trabalho pesado, né, porque está ali com muitos alunos, mas também deve ser estimulado, não? Pois é, assim, eu lá no centro só tenho um monitor, aliás, uma monitora. Eu tenho somente professores licenciados. Do 1º ano ao 4º ano tem um professor fixo. Cada turma tem o seu professor. E eu coloco mais um, que é o professor de inglês. Um para o primeiro, outro para o segundo, Um para o primeiro, outro professor para o 2º ano, outra professora para o 3º e outro para o 4º. Tem professores fixos. Agora, entra alguns professores, que é a professora de inglês, entra o professor de teatro e o professor de capoeira. O de inglês dá aulas no 3º ano e para o 4º ano. Os do 1º ano e o 2º ano só tem inglês durante o período das férias, para não atrapalhar na aprendizagem, porque senão fica um conteúdo enorme, pesado para eles. O professor de capoeira vai lá 2 vezes por semana. E o de teatro também é a mesma coisa, para dar aquelas aulas mais interessantes, para quebrar aquela monotonia do estudo de matemática, ciências integradas e língua portuguesa. Já os alunos do 5º ano
Até o 10º tem vários professores, de acordo com cada disciplina. Podemos ter um professor que dá 2 disciplinas. No ano passado tivemos um professor que dava 2 disciplinas e este ano temos 2 professores que também estão a dar 2 disciplinas. O professor de matemática está a dar matemática e físico-química e temos o professor de HGCV que dá HGCV e CTV. Eu faço a questão de separar, por quê? Porque facilita na aprendizagem. Ou seja, quando temos um professor que dá várias disciplinas, se um aluno tiver dificuldade de aprender com esse professor, vai ter dificuldade em várias disciplinas. Então, se o professor só dá, por exemplo, uma disciplina ou 2, já facilita. Já facilita em termos de comunicação, em termos de aprendizagem. Para mim, ajuda. Yeah. E outra coisa que eu primo muito é que os professores do primeiro ano até o 4º ano fiquem com os alunos. Por quê? Porque eu dou muito valor à parte emocional, à parte sentimental. E os meninos pequenos gostam do primeiro professor. Se não gostarem, temos problema. Mas quando gostam do professor, então preferem ter o mesmo professor. Por isso eu mantive esses professores. Porque eu fiz um apanhado, falei com todos os alunos. Querem que a professora mude a professora ou o professor ou querem manter o mesmo? De acordo com a opinião que eu recolhi de todos os alunos, então assim eu fiz o horário este ano. Está bem. A ideia também era para falarmos um bocadinho sobre os vossos espaços, né? Mas vamos voltar também a um aspecto que estávamos aqui a abordar sobre essa questão de apoio ao estudo. Eu lancei esse desafio, na verdade, para os telespectadores em casa, mas como não querem responder, porque ninguém se sentiu à vontade, pelo menos até agora, para responder, isso de ter apoio ao estudo, de estar acompanhado constantemente, não poderá ser um perigo no futuro de quando chegarem na universidade, Stephanie? Poderá sim. E, antes, até o ano passado, estávamos a dar até o 11º ano. Mas, porque não queria colocar o 12º ano de jeito nenhum. Porquê? Uma criança já um adolescente, já quase um jovem do 12º ano, já está naquela fase que vai fazer aquela transição do secundário para a universidade. Então, causa sempre uma dependência porque nem sabem estruturar um trabalho de pesquisa. Porquê? Porque estão sempre à espera que aquele professor vai ajudá-lo. Isso causa sim uma certa dependência, mas só que é muito pedido. Tenho até alunos que estudam na escola privada, que é na académica, né? Mas vão pedir auxílio à academia para certas disciplinas, como matemática, física, química. E estou a ver que as crianças em casa já não conseguem estudar sozinhas. Não conseguem porque estão sempre... Eu vejo nos TPCs que eles levam da escola na sexta e vão fazer na segunda. E vão fazer na segunda. E na academia não é permitido. Mas os pais também têm alguma responsabilidade nisso, do fim de semana. Sábado e domingo podemos tirar um dia só para descansar, mas outro dia tem que fazer deveres de casa. Sim. E na segunda-feira... os alunos já sabem que não é permitido, pelo menos se tem 4 disciplinas com TPCs, pelo menos tem que fazer 1 ou 2. Porquê? Para forçar com que em casa, aos sábados ou aos domingos, abrirem pelo menos os livros, os manuais, para pelo menos organizarem a semana. Porque senão na segunda-feira levam todos os TPCs para fazer na academia. Porque aos fins de semana abrir o caderno é proibido. E isso está a causar muita dependência. Mas devido a muitos pedidos, e tínhamos uma turma no ano passado do 10º, uma turma de 15 alunos, os pais todos queriam que continuassem na academia no 11º ano e os do 11º ano... Porque às vezes o pai também não tem essa disponibilidade. Não tem essa disponibilidade também. Temos de ver o lado os dois lados. E também, às vezes, essa coisa do telefone, que anda a irritar-me muito, porque as pessoas estão muito viciadas no telefone. Eu estou com o telefone mais aos tópicos. Sim, não tem nada a ver. E tenho que consultar aqui Facebook para ver se as pessoas estão a mandar perguntas. Os adolescentes é só telefone, é só tablet, é só Nintendo, é só essas coisas, e ficam em casa. Mesmo um adolescente do 12º ano não está com essa responsabilidade. Tem casos de pais que tiveram que criar um móvel e fechar a televisão dentro desse móvel, porque a criança deixa o pai sair e abre a televisão. E fica o dia todo e não estuda.
Então tivemos que colocar o 12º ano para também suprir essas necessidades. Deixa-me ver a Kátia também se é esse perigo do adolescente, amanhã que vai ser um jovem, ser dependente quando sempre, ao longo de todos os anos, teve apoio ao estudo. É assim, eu tenho uma opinião totalmente diferente. Não vai ficar dependente. Por quê? Mas por quê? Porque o apoio ao estudo... Mas corre um risco. Espera, o apoio ao estudo é que nem nós, os pais, quando estamos a educar os nossos filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos o caminho para cada fase. Então, o apoio ao estudo é a mesma coisa. Uma criança do 1º ano é diferente de uma criança do 4º ano. Ou seja, qual é o objetivo do apoio ao estudo? É ensinar a forma de estudar e, com o passar do tempo, diminuindo essa dependência. Como é que fica a autonomia da criança e do adolescente aqui? Vocês trabalham isso? Trabalhamos isso, exatamente, trabalhamos isso. Ou seja, eu ensino para os meninos do 1º ano que no 1º ano... Mas eu estou a olhar para um adolescente do 10º, 11º, 12º. Pois é, eu ensino, já chego lá. Uma criança do 1º ano, eu ensino como vai estudar. Principalmente no final de semana, que ela diz que ficam com o trabalho de casa, vão fazer no centro. Mas isso, a culpa não é da criança, é dos pais, porque a criança é pequena. Então, quem tem que ajudar a criança a tomar essa consciência, que tem que fazer metade do trabalho de casa aos sábados, são os pais, e não a criança. Agora, pegando num adolescente do 7º ano para cima, o que é que temos que fazer? Temos que educar essa criança de forma a ficar menos dependente com o passar dos anos. A orientação que nós damos para um aluno do 7º e 8º é diferente de um aluno do 10º ou 11º. O aluno do 10º, do 11º, 12º procura o apoio por quê? Não é porque ele não sabe estudar. Procura o apoio para tirar as dúvidas. Ele sabe estudar. O que é que o apoio ajuda? Ajuda a ensinar metodologias. E ele vai aprendendo. Agora, nós, na qualidade de professores, precisamos mostrar, educar a forma de estudar e não depender dos professores. Um aluno do 10º ano sabe fazer um trabalho desde que tenha boa vontade. O aluno do 10º ano não vai para a internet, imprime tema do trabalho e agrafa e leva para o professor. Ele sabe que ele precisa de umas regras. Agora, o que é que precisamos fazer? Estipular esses limites ali no espaço do apoio. Por exemplo, eu deixo na turma do 7º ano, do 8º, eu passo um trabalho, eu explico como devem fazer. Ficam ali a fazer o trabalho. Eu só passeio na sala observando como estão a fazer. Porque sabem que o trabalho é deles e eles já têm os tópicos para trabalhar. Se é preciso a internet, tem internet ali, todos os alunos têm palavra-passe, então é pesquisa. Sabem como pesquisar, porque eu já expliquei. A internet é que nem uma árvore de fruta. Tem fruta boa, tem fruta amarga e tem algumas frutas podres. Então, nós temos que saber o que apanhar na internet. Então, é preciso uma orientação. Agora, isso é para casa. Muitos pais têm essa ideia de que não vão colocar o filho no apoio escolar porque vai ficar dependente. Aliás, no ano passado eu tive 3 pais que tiraram os filhos ali do centro e trocaram. Tiraram os mais crescidos, colocaram os mais pequenos. E o argumento é esse. Não vou colocar o meu filho ali, porque ele tem X de idade, pode ficar em casa, estuda sozinho. É essa questão, porque antes de vir para este programa tive a oportunidade de abordar um pedagogo. Eu tive a falar com ele durante bom tempo, até lhe convidei para dar um depoimento, mas ele não aceitou dar o depoimento e partilhou a sua opinião, dizendo que vai depender muito da orientação para a criança e para o adolescente. E isso vai depender de anos, até o 4º ano, sim, precisa de apoio ao estudo lá, mas tem que ser ensinado a ser independente. E depois, mais para frente, né, que é necessário começar a soltar, só para tirar dúvidas. Agora, sim. Assim, imagina que tem crianças, adolescentes, não são crianças, do 10º ano, 11º ano, 12º ano, que não sabem data dos trabalhos de grupo, não sabem data dos testes, não sabem nome dos professores. Mas isso é grave. É gravíssimo. Por isso que estávamos a optar por tirar o 11º e o 12º. Porque já estão com aquela coisa.
nem tentem fazer um esforço nas aulas, porque vão para a academia, sabem que tem 4 professores que estão lá dispostos para tirar as dúvidas e cada dia estamos a observar um desleixo em relação a este assunto. Estão a crescer, mas não estão a ganhar responsabilidade. A minha maior preocupação nesse momento é esse assunto, porque estão a crescer e não estão a querer saber de responsabilidade. Mas deixa eu só abrir um parênteses. Eu quero aqui. lançar ainda dois tópicos já antes de terminar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que um aluno não se interessa em saber o nome do professor? Porque o professor não chamou a atenção para ele. É simplesmente um professor de matemática. Como ele não gosta de matemática, está nem aí para o professor de matemática. Antigamente nós escrevíamos ali na capa o nome do professor. Pois é, o que é que acontece hoje em dia? O que acontece é o seguinte, os alunos têm muitos fatores externos que chamam a atenção, que acumulam a mente deles. Muitos alunos vão para a escola porque os pais os obrigam a ir para a escola. Não é porque querem estar no banco da escola. E é aquela velha... O lugar da criança e do adolescente é na escola. É na escola, mas eu tenho uma visão que é, quem não quer sentar no banco da escola, vamos enveredar para o lado técnico, porque são alunos criativos, talentosos. Agora, não tem a paciência para sentar no banco da escola e aturar o professor. Mas mesmo no técnico tem que aprender. Sim, mas no técnico há uma vantagem. Estão a fazer aquilo que gostam. Então, chama a atenção. Antes disso tem que ir para a escola. Pois é, mas eu estou a dizer os alunos mais específicos. Eu tenho aqui 2 tópicos que eu quero lançar. Alunos que têm apoio ao estudo. Vou começar por si, Kátia. Que têm apoio ao estudo. Podem pensar que não precisam ficar lá atento ao professor na sala de aula. Esse professor é chato, eu não vou ficar atento a ele, porque depois vamos explicar isso ali no apoio ao estudo, ou no centro, ou na academia que eu estou. Isso é um risco. Pode acontecer. Pode acontecer porque tem aquela garantia que vão ter a explicação, aquele esclarecimento das dúvidas. Pode acontecer, mas vai depender do aluno. Há aquele aluno que é interessado, que tem um objetivo traçado, que quer tirar boas notas. Esse, o que é que vai fazer? Vai prestar atenção na sala de aula e vai levar dúvidas para o centro. Mas há aquele aluno que os fatores externos, que é os jogos de telemóvel, a música, ou um desporto que gosta, que está sempre concentrado, então foge do foco. Vai dizer, não, ali no centro eu vou tirar a dúvida, ali no centro o professor vai me explicar essa matéria. Pode acontecer, porque tudo depende do objetivo do aluno e também da forma como o aluno Mas o professor pode exigir ao aluno para desligar o telemóvel. Começa a aula, desliga o telemóvel. Não, é proibido telemóvel nas escolas. Mas nós todos sabemos que não se consegue controlar. Por exemplo, hoje em dia, há aquela moda de afro. Há dias estava numa pizzaria, ouvi um adolescente a dizer, olha, eu coloco o fone no ouvido, fico ali, na aula. Ou seja, o professor não consegue ver se o aluno está com fone no ouvido ou não, porque tem o cabelo todo solto. Não consegue ver, a não ser que alguém o denuncie. Então, há sempre fatores externos que vão implicar a concentração do aluno e o nível de aprendizagem do aluno. Agora, nós, por exemplo, o que é que nós fazemos ali no centro? Nós fazemos sempre a campanha de sensibilização diariamente. Vocês só vão conseguir tirar boas notas se vocês prestarem atenção na sala de aula. Por quê? O mais importante para um aluno não é escrever a matéria no caderno. O mais importante é a explicação do professor. Porque se o aluno copiar a matéria e não prestar atenção na explicação, não entende nada. Vai ficar com essa lacuna. Mas se o aluno prestar atenção na explicação, depois copiar a matéria, vai saber o que é que deu na aula. O tempo está a voar, eu preciso ouvir também a opinião de Stephanie Horta sobre essa questão, se o aluno que está num centro de apoio ao estudo, vai dizer, eu tenho alguém lá que explica melhor, eu não vou prestar atenção nisso porque eu não gosto desta matéria mesmo. Se é esse risco ou não? Há esse risco. Claramente que há esse risco, mas pronto, como a Kátia já disse, temos os dois lados. Temos o bom aluno e temos o mau aluno. É preciso fazer muita sensibilização em relação a este assunto, junto com as famílias. Como digo aos pais, nós trabalhamos em conjunto. A escola, lá em casa e na academia. É um trabalho que tem que ser feito no todo. Porque nós fazemos a nossa parte na academia, o professor faz a parte dele na escola, mas a família também tem de fazer a parte
lá em casa. Então é um trabalho em conjunto onde vamos falar com essa criança determinados assuntos, onde vamos incutir alguns valores, onde essa criança vai aprender que na escola tem de estar... há espaço para tudo na vida, né? Mas de acordo com os objetivos de cada um, se ele quer ser um grande engenheiro, se ele quer ser um bom professor, se ele quer ser um bom mecânico, um bom carpinteiro, tente-se esforçar um bocadinho, tente-se a zelar pelo que se quer para poder ter alguns objetivos. Porque caso contrário, temos de mostrar também o outro lado para que essa criança ou esse adolescente esteja com os pés no chão, para não estar no mundo da fantasia, como muitos andam a viver, para saber que é assim. Na vida é assim. Colhemos o que plantamos, né? Se estamos a fazer um bom trabalho, a esforçar, vamos ter boas notas, consequentemente vamos passar de anos, não vão ficar de castigo, vão ter um futuro melhor, mas tudo depende do trabalho que é feito para incutir esses valores, do trabalho que é feito lá em casa, do trabalho que é feito na escola, na academia, é um todo. Tem uma telespectadora que mandou uma mensagem, pronto, pediu aqui para não ser identificada, mas só tem uma dúvida. Ela disse, por exemplo, uma pessoa que não tem condições financeiras, consegue colocar um filho num desses espaços? Neste momento estamos a trabalhar num projeto que é para auxiliar essas famílias. Porque há uns tempos atrás chegou uma preocupação de uma mãe que ela tem um trabalho digno, sim, mas que o salário não permite com que ela coloque o filho na academia, porque ela trabalha, ela tem uma escolaridade baixa e não consegue ensinar essa criança. Então estamos a arranjar parceiros para que apadrinhe uma criança, porque há espaço para todos. Se tivermos vagas, qual é o problema de uma empresa ou de uma família que consegue pagar a mensalidade da criança, fazemos nem que é 50%, mas para que essa criança realmente precise, temos também de averiguar as condições da família para ver se realmente... porque sabemos que há famílias que não têm dinheiro para uma coisa, mas para outras coisas aparece. Sempre dá um jeito. Então, se conseguem dar um jeito para outras coisas, também conseguem dar um jeito para o investimento na educação dos filhos. Então, temos de averiguar todas essas situações e tenho parceiros, já mencionaram também, que estão dispostos. E no ano passado tivemos uma empresa que, posso dizer assim, que financiava o estudo daquela criança. Né? Então, estamos à procura de parceiros, se tivermos vagas e para as pessoas que estão lá em casa também a ouvir, se tiver alguém com essa disponibilidade, boa vontade, poderá contactar a academia e estamos dispostos a fazer pelo menos a 50% do valor, para que também não fique muito pesado para essa pessoa, mas sim, se tiver lugar. Se quiserem, não podem dizer o preço, mas se quiserem, podem dizer para as pessoas terem uma noção, porque essa pessoa mandou mensagem, eu acredito que é uma pessoa que não tem condições, sim, e diz, pronto, alguém quer colocar e não pode. É assim, lá no centro eu tenho um projeto social. Neste momento, eu tenho cerca de 10 alunos que eu coloco o meu salário para pagar a propina desses alunos. Esses alunos não pagam nem... São alunos aqui do centro da cidade ou de São alunos espalhados. São alunos espalhados em várias zonas e são alunos que os pais têm rendimento de salário mínimo. Eu tenho aluno que não tem pai, que é somente a mãe que trabalha ali. Eu tenho alunos que não têm nem mãe nem pai, que estão a cuidado de uma tia ou então de uma avó. Então, ali no centro, neste momento, eu tenho cerca de 10 alunos que não pagam nem a propina escolar, nem a alimentação e nem os materiais escolares. Só que estão sobre a minha responsabilidade. Eu não vou receber mais, por quê? Porque fica muito pesado para mim. Eu não tenho nenhuma ajuda, eu não tenho nenhum parceiro, porque aqui em São Vicente, como ela disse, por exemplo, há dinheiro para as festas, mas ninguém quer investir na educação. Acham que é caro, acham que é exagerado, mas não é. Por exemplo, no centro educativo, as crianças, este ano, do primeiro ano ao quarto ano, tem uma propina de 3.000 escudos. 3. E do quinto ano até o 10º, tem uma propina de 4.000 escudos. A taxa de almoço é 2.000 escudos mensal. Se formos fazer as contas, nós sabemos quanto é que vai dar. Temos mais ou menos 22 dias, 24 dias de aulas
durante o mês. E no centro educativo tem criança que estuda de manhã, toma banho no centro e nós vamos levar na escola. Deixa-me só perguntar, Stefania, se Deixa na eu só academia terminar. tem, porque Não, o tempo já acabou. Deixa eu só terminar. E nós não cobramos essa deslocação para os pais. E temos crianças também que não pagam a refeição e pagam somente a propina. Então, se essa mãe quiser, pode entrar em contato comigo, que eu vou saber como ajudá-la. Vocês têm esse serviço também? De alimentação? Não, não optamos por esse serviço porque os pais também têm que ter um tempo com as crianças. Eu não quero tomar essa responsabilidade da alimentação. Temos crianças que têm várias alergias. Eu não quero entrar por aí. E não oferecemos esse serviço. Mas há pais também, por exemplo, que trabalham, sai de casa às 8 da manhã, regressa só às 5. Sim, então assim, tem de colocar num outro espaço porque nós não oferecemos esse serviço. Não queremos entrar não por aí. Não temos mais tempo, mas, Stephanie, por uma resposta rápida, como é que os pais devem escolher o lugar para deixar o seu filho? Como fazer isso? É uma pergunta que eu não vou dizer que olha, a academia assim. Não estou a dizer para dizer que é a academia, que é o centro educativo. Como pode escolher? Devem ver o leque de serviços apresentados, a forma como explicam as crianças, também podem pedir o currículo dos monitores, podem ir ver o espaço, se apresenta todas as condições. Obrigado. Kátia, também, rapidamente. Primeiro é conhecer o espaço e quem trabalha lá. Depois, os serviços que são prestados e, de acordo com a necessidade, colocar a criança ali, mas sempre supervisionando. Está bem, eu agradeço, as duas. Sim, rapidamente. Para uma pessoa que não tem a condição de colocar a criança na academia, pode ligar para, não vou dizer os preços porque não gosto de fazer isso, podem ligar para o 950-0958 ou contactar-nos na Avenida Alberto Leite e vamos... Tem uma página no Facebook, todos. Exatamente. É só procurar no Facebook, então vai encontrar, portanto, Academia Crescer. Academia de Estudo Crescer, Centro Educativo Crescer com Valores. Nós agradecemos as duas por estarem aqui connosco e hoje terminamos este programa. Sim, já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. Agradeço também a todos os telespectadores que fizeram comentários na nossa página no Facebook. Ninguém fez pergunta, só uma senhora que individualmente é que mandou uma pergunta, nós agradecemos. E na segunda-feira vamos estar aqui agora para falar sobre o lanche escolar. Como preparar a merenda do seu filho e do seu educando. Fique atento na segunda-feira às 6 da tarde.